Hoje nós estamos chegando ao fim de uma série de mensagens que tem como tema Sementes para 2024. Sementes que nós devemos e podemos cultivar, para que vivamos plenamente o projeto de Deus. Obviamente esse é um tema muito amplo, e eu acho que eu poderia falar aqui durante meses acerca deste tema. Mas nós estamos encerrando hoje. Quem sabe futuramente a gente faz uma nova série, né? Sementes 2 para 2024, 2025, a próxima temporada. Mas hoje eu quero encerrar apresentando mais duas sementes. Lembrando, e vou falar isso pela última vez, porque hoje a gente encerra a série, e pode ser que haja aqui alguém que não teve oportunidade de ouvir nenhuma das mensagens anteriores. Lembrando o conceito fundamental para toda esta ideia de nossa semeadura. Nós temos um versículo que tem sido a base de toda esta reflexão, toda esta série, que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. É a lei da semeadura. Deus nos dá sementes, boas sementes, para que nós possamos ao longo de nossa vida ir semeando essas sementes. E muito do que nós alcançamos na vida tem a ver com essas sementes que nós plantamos e cultivamos. Muito do que você está vivendo agora no comecinho de 2024 tem a ver com aquilo que você plantou nesses últimos anos, nesses últimos meses. E muito daquilo que você vai ver ainda e alcançar ainda em 2024 está relacionado ao que você plantou. E o seu futuro depende, numa grande medida, daquilo que você estiver plantando hoje, que você plantar neste ano que nós estamos começando. Esse é um princípio muito importante. E Deus nos concede sementes. Mas não apenas Deus nos concede sementes. O mundo à nossa volta também concede outras sementes. E cabe a cada um de nós escolhermos que sementes vamos plantar. Porque as bênçãos de Deus, e aí estou relembrando isso também, porque esse é um conceito que eu quero que você internalize. Algumas vezes elas vêm prontinhas, acabadas. Você só tem que receber. Mas existem muitas outras, talvez a maioria delas, que vêm em formas de sementes. Para que você possa desfrutá-las, você precisa plantá-las, regá-las, cuidar delas com todo carinho, para que elas possam florescer. Então, nesta noite, nós vamos pensar sobre duas últimas sementes, extremamente importantes para vivermos o projeto de Deus. Analisando os desejos dos apóstolos, registrados nas cartas do Novo Testamento, algumas delas escritas para pessoas, outras para igrejas, eu percebo que há um pedido comum, uma semente que devemos cultivar no íntimo do nosso coração, ao longo de toda a vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Eu vou ler os textos, e eu tenho certeza que você vai identificar de que semente eu estou falando. O primeiro deles está em Romanos capítulo 15, versículo 13, quando nós lemos assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 18, lemos: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O apóstolo Pedro também nos orienta nesta mesma direção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Paulo ainda nos convida na seguinte direção: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E em Romanos 5:5 também lemos: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Você já deve ter percebido qual é o lote de sementes que eu estou falando hoje, né? É a esperança.
A música que nós ouvimos agora há pouco fala sobre isso. Como a esperança é importante na vida de cada ser humano. Alguém já disse que a esperança é para a alma o que o ar representa para o nosso corpo. Sem esperança, a alma não respira. E por que a esperança é tão fundamental para as nossas vidas? Porque na realidade, meus queridos irmãos e amigos, a vida nem sempre é justa. Há muito sofrimento no mundo, há doenças que vão debilitando as pessoas e algumas delas ainda são incuráveis. Há guerras. O nosso corpo frágil vai se debilitando com o passar dos anos. A morte chega e todos nós passamos por perdas irreparáveis. Quando o sofrimento nos atinge mais diretamente, quando o sofrimento atinge a nossa família, quando bate à porta de nossa casa e experimentamos uma grande dor, qualquer que seja o motivo pelo qual isto aconteceu, seja como resultado das nossas escolhas erradas, seja como resultado de um mundo injusto, o que mais precisamos, num momento como esse, é de esperança. A esperança pode evitar que entremos em desespero. A esperança é que nos faz suportar aquilo que seria insuportável. Sempre me impactou a experiência de um psiquiatra muito famoso, que escreveu alguns livros, especialmente um livro chamado O Sentido da Vida, Viktor Frankl. Ele já era um homem muito estudioso, uma mente brilhante, e ele vivia ali na Europa, na época em que houve a Segunda Guerra Mundial, e ele foi levado para os campos de concentração, onde ficou 3 anos como prisioneiro. E ali, com todo o seu conhecimento, ele começou a estudar a situação das pessoas que estavam ali, mesmo sendo um prisioneiro. E ele percebeu que algumas pessoas sobreviviam com mais facilidade a todos aqueles horrores de um campo de concentração. E ele percebeu que outros, em pouco tempo, se abatiam e acabavam entregando os pontos e morriam com muito mais facilidade. E ele foi fazendo as suas pesquisas, analisando, e ele chegou a uma conclusão, que aquelas pessoas que tinham uma razão, uma causa, algo para conquistar ainda, que tinham um vínculo muito profundo com alguém, que gostariam de se encontrar com aquela pessoa, geralmente essas pessoas eram mais resilientes. Geralmente essas pessoas lutavam mais para viver. E muitas delas até sobreviviam. Um propósito maior. Uma esperança de realizar algo. Ele mesmo fala que ele próprio começou, mesmo estando naquele ambiente de tanto sofrimento, de tanta humilhação, coisas terríveis que acontecem numa guerra, ele começou a se imaginar numa sala, num auditório, com milhares de pessoas ouvindo falar sobre aquela experiência. E esta visão do futuro fortaleceu a esperança dele de sobreviver e vencer. E foi o que aconteceu. Ele não era um cristão, mas Viktor Frankl acertou em cheio quando ele destacou o papel da esperança nos momentos mais difíceis de nossa vida. Nenhum de nós sabe o que acontecerá no futuro. Todos nós, em condições normais, quando a nossa vida segue um curso que julgamos normal, fazemos planos para o futuro, assumimos compromissos com as outras pessoas, alguns até compromissos que acontecerão daqui a vários meses, ou até anos. Assinamos um contrato com alguém, fazemos uma compra e nos comprometemos a pagar uma prestação no futuro, às vezes durante muitos anos. Mas, de fato, nenhum de nós sabe o que acontecerá. Não sabemos se teremos condições de honrar todos esses compromissos e de estar ali naquele lugar que nós gostaríamos de estar no futuro. Por quê? Porque nenhum de nós tem o controle total sobre a vida. Mas existem momentos em que esta sensação de não termos o controle, ela se torna ainda mais forte. São momentos em que estamos doentes, são momentos em que enfrentamos uma crise financeira, são momentos em que passamos por uma crise familiar e nós paramos e pensamos, eu não sei o que vai ser de mim daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou quem sabe até daqui a 1 mês. Quando tudo parece ir de mal a pior,
e nós não sabemos o que nos espera, temos muitas dúvidas quanto ao futuro, mais do que nunca a esperança ela é fundamental. Então, a esperança, ela é vital para a nossa vida, por esse motivo. Mas a esperança, meus queridos irmãos, ela é mais do que um otimismo. Até porque o otimismo pode ser um otimismo ingênuo. Pode ser um otimismo que você desfruta em alguns momentos da sua vida por ignorância. É claro que o otimismo é bom, ele ajuda a minimizar o sofrimento. Mas o que nós estamos falando aqui, o que a palavra de Deus está falando aqui, transcende o otimismo. O que eu estou falando aqui transcende uma expectativa de que você vai conseguir fazer alguma coisa melhor no futuro. Envolve isso sim, mas transcende isso. A Bíblia fala de uma esperança que todos nós como cristãos devemos cultivar. Nos textos que eu li agora há pouco sobre a esperança, nós descobrimos algumas coisas importantes. Primeiro que o Deus a quem servimos, o Deus que nos chamou, é o Deus da esperança. É o Deus que nos faz promessas. É o Deus que deseja suscitar em nós uma perspectiva positiva em relação ao futuro. Aconteça o que acontecer, mesmo que situações que estejam fora do nosso controle, não sejam desejadas por nós, venham ocorrer, ainda assim, nós temos um Deus em quem podemos confiar, um Deus que nos dá esperança de vitória. Afinal de contas, o que é esta esperança do que a Bíblia fala? Quero mencionar aqui alguns aspectos desta esperança que devemos cultivar, que deve mover a nossa vida. Um aspecto importante é a esperança que Deus estará sempre conosco, nos concedendo superação. Repito, há muitas coisas que nós não sabemos na vida. Mas uma coisa nós podemos ter a convicção, uma esperança nós podemos cultivar, é que Deus vai estar sempre conosco. E Ele vai nos ajudar a superar todas as dificuldades. Lá em Isaías capítulo 43, versículos 2 e 5, nós lemos assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Não tenha medo, pois eu estou com você. Essa esperança, esta confiança, é fundamental para que nós possamos passar por qualquer situação. Porque quando a gente olha para frente e o futuro é sombrio, a ansiedade bate no coração. Mas quando nós lembramos quem vai estar conosco todos os nossos dias até a consumação dos séculos, isso traz uma segurança interior. E sabemos que muitos dos problemas e das lutas que vamos passar, nós vamos vencer, nós vamos superar, simplesmente porque temos a presença divina ao nosso lado. E a presença divina faz toda a diferença. Temos também, quando olhamos a Bíblia, a esperança de que Deus vai cumprir o que Ele nos prometeu e que todo sofrimento um dia será vencido. Não há nenhum sofrimento que dure para sempre. Mesmo aqui na terra, muitos dos nossos sofrimentos, eles são passageiros. Por isso que nós temos lá no Antigo Testamento a seguinte declaração do salmista: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, haverá uma noite, haverá um tempo de sofrimento, mas um novo dia vai chegar. Não é verdade que quando nós estávamos aqui no auge da Covid, parecia que aquela pandemia nunca ia acabar? Nós ficávamos pensando, será que vamos sobreviver a tudo isso? Mas aqui estamos. Eu sei que muitas pessoas morreram. Eu sei que foram muitas grandes as perdas. Eu sei que gente passou ali de fato pelo vale da sombra da morte. Mas nós estamos aqui, a maioria da população sobreviveu. Porque não há sofrimento que dure para sempre, por pior que seja a situação. Além disso, nós temos a certeza, a esperança de que Deus não deixará sofrermos além do que nós podemos suportar. Esta é uma promessa de Deus para os seus filhos. Há pessoas que sucumbem porque não têm um relacionamento com Deus. Há pessoas que se deixam desesperar porque não têm um relacionamento verdadeiro com aquele Deus que é presente e poderoso. Nós lemos na palavra de Deus, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Então nós temos
esse poder de Deus, o poder da ressurreição, que nos capacita a enfrentar as mais diferentes situações, mesmo que estejamos sofrendo fisicamente, mesmo que estejamos numa batalha muito grande, mas interiormente, Deus vai nos sustentando, e Deus vai nos capacitando. E às vezes nós passamos por aquilo que nós imaginávamos que não seríamos capazes de passar, porque há um fortalecimento especial da parte de Deus. Eu quero que você creia nisso, meu irmão. Eu quero que você cultive essa esperança. Que aconteça o que acontecer, na medida que você mantenha a sua comunhão com Deus, Deus vai lhe dar a capacidade de vencer qualquer coisa. Às vezes a gente fica vendo muito alguns vídeos que mandam para a gente, que falam sobre o que está acontecendo no mundo e sobre aquilo que vai acontecer. E se você não tomar cuidado, você vai ficando meio neurótico, né? Quando você começa a pensar assim, quais são os efeitos negativos, porque existem os positivos, por exemplo, da inteligência artificial. Quando você vai ouvindo falar sobre guerras, rumores de guerras, tantas coisas, e as pessoas estão dizendo, olha, o mundo está acabando, e Jesus está voltando. Muitas vezes a perspectiva não é de felicidade, porque Cristo está voltando, é de desespero, tudo vai ficar horrível, péssimo. E a Bíblia fala que muitas coisas difíceis virão no fim mesmo. Mas eu não fico focalizando nisso. Eu não fico desesperado com isso. Porque eu sei que se tivermos que passar por situações ainda mais difíceis, maior é o poder de Deus na nossa vida. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos fazer viver experiências incríveis, que só algumas pessoas já têm vivido no mundo hoje. Há cristãos no mundo hoje vivendo situações terríveis, lá na Ucrânia, lá no Oriente Médio, em países em que há perseguição religiosa. Mas esses irmãos também têm experiências com Deus que nós não conseguimos alcançar. Porque o Deus da esperança, o Deus que os fortalece, é um Deus presente. A esperança, meus irmãos, na verdade, ela minimiza o sofrimento atual. Ela não tira o sofrimento completamente, mas ela minimiza o sofrimento. É o que nos diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Veja só o que diz o apóstolo Paulo. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Observe só aqui esse conceito. Não é que o sofrimento não seja intenso, mas quando você olha para ele numa perspectiva de que este sofrimento vai passar, quando você percebe que se você reage da maneira correta no sofrimento, isso vai trazer uma manifestação da glória de Deus sobre a sua vida muito maior, e lá na eternidade você vai ter uma glória muito maior por ter passado por essa provação. Isso te fortalece. Assim como a esperança na perspectiva humana faz a pessoa enfrentar os maiores horrores, como mencionei agora há pouco, e vencer, e superar, e conseguir recuperar a sua vida até um certo ponto, a esperança cristã nos faz olhar para todos os sofrimentos humanos, numa perspectiva diferente. Sobre todos eles vem o carimbo de sofrimento transitório. Na frente de cada declaração de dor, nós podemos colocar uma frase, vai passar. Por quê? Porque Deus está conosco. E porque nós não temos um sofrimento que vai durar na mesma intensidade para sempre, ainda que a situação permaneça difícil. Mas além de tudo isso, nós temos a esperança da transformação total da realidade. Haverá um dia em que tudo aquilo que nos traz sofrimento e dor vai cessar. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eu vi novos céus e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. E na sequência deste texto nós lemos assim, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá uma nova ordem. Haverá um novo mundo. Haverá um novo céu. Uma nova terra. Talvez a gente não se impacte muito com isso quando a gente está com uma vida aparentemente normal, com as coisas todas caminhando bem. Mas quando você passa por uma situação extremamente difícil, dolorosa, da qual você gostaria de se livrar completamente, quando você está preso num leito de dor e não há perspectiva de cura,
creia, meu irmão, essas promessas vão falar para você de forma diferente. Elas vão fazer sentido para você de forma diferente. O que nós estamos dizendo aqui é que tudo aquilo que nós experimentamos, de dor, de sofrimento, de injustiça nesse mundo e na nossa vida pessoal, vai ficar para trás. Quando temos essa esperança em Cristo Jesus. Eu sei que você já conhece isso intelectualmente, mas é importante que você se aproprie disso existencialmente, emocionalmente, porque de fato todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que nos incomoda nesse mundo, um dia será passado, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Você cultiva essa esperança no seu coração? Você tem essa esperança de que um dia tudo vai ser diferente? Você tem essa convicção de que o melhor de Deus ainda está por vir? A esperança da transformação da realidade. Portanto, essas sementes que nós estamos falando, tem a ver com essas atitudes que nós vamos cultivando no nosso coração. E a última semente que eu quero relembrar, compartilhar com os irmãos. Esta semente que, sendo cultivada e florescendo em atos que abençoam o próximo e abençoam a sua própria vida, manifestam a glória de Deus. Esta semente que vai encerrar tudo aquilo que nós estamos falando, eu diria que ela é a mais importante de todas. É a semente que está relacionada, na verdade, com todas estas outras sementes. De que semente eu estou falando? O texto que eu vou ler agora, só de ler o texto você vai imediatamente identificar qual é esta semente da qual nós estamos falando. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Eu não poderia encerrar esta série sem falar sobre estas sementes, as sementes do amor. E cada vez que eu estudo sobre este tema, eu chego à conclusão como é difícil definir o que é realmente o amor. Porque todas as nossas definições, elas parecem incompletas. O apóstolo Paulo parece fazer aqui um esforço muito grande para tentar explicar o que é o amor. Há gestos, há situações que parecem ser resultado do amor, mas não são. Tem pessoas que fazem muito alarde, muito barulho, chamam atenção para o que estão fazendo. São como um metal que soa, como um sino que retine. Mas de fato não há amor verdadeiro no seu coração. Há comportamentos que parecem estar vinculados ao amor, mas não são de fato frutos do amor. Há inclusive atos religiosos que impressionam.
O apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto, uma igreja em que eles estavam buscando ali as manifestações espirituais, de forma assim espetacular, e cada um ficava disputando quem era mais espiritual, e eles então falavam, não, se você falar em línguas, você estará realmente mais cheio do Espírito Santo, mais cheio do amor de Deus. Se você fizer um milagre, então você estará manifestando que você está cheio do amor de Deus e do poder de Deus. Outros diziam, não, o mais importante é que você tenha a disposição de se sacrificar, de se doar. Mas o que o apóstolo Paulo está pontuando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que há manifestações de fé miraculosas que podem não estar fundamentadas no amor. Há até mesmo sacrifícios para uma pessoa que dá os seus bens para o pobre, uma pessoa que é capaz de sofrer e ser martirizado, entregar o seu corpo para ser queimado. Há pessoas que nem são cristãos e fazem isso. Você vê alguns desses terroristas que têm ali um apego a uma causa, eles se dão por aquela causa, eles colocam bombas no corpo, o seu corpo explode. Isso significa que eles têm de fato o amor de Deus na sua vida? Não. Há um fanatismo. Então aquilo que parece ser uma demonstração de amor, pode não ser uma demonstração de amor, porque o amor tem a ver com uma coisa muito importante que está escondida, é a motivação que está no coração. Então, muitas coisas, até mesmo atos religiosos, que parecem ser uma demonstração de amor, não são. Por isso o apóstolo Paulo começa pontuando essa verdade. O amor, na verdade, ele não pode ser definido, creio eu, por uma única palavra. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, ele coloca ali o amor. Não apenas como o primeiro, mas como aquele do qual derivam todas as outras atitudes que Deus espera que cresçam, que floresçam na nossa vida, os demais frutos do Espírito. Aqui, nesse texto, o amor não é definido com uma única palavra, mas ele é descrito através de atitudes extremamente simples em alguns momentos, extremamente cotidianas. São atitudes que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, conectados com Deus, tendo como motivação principal agradar a Deus e glorificar a Deus. São atitudes que você cultiva em casa, atitudes que você cultiva no trabalho, na escola, na igreja e até no trânsito. Tem a ver com paciência, bondade, tolerância, humildade, sinceridade, perdão, altruísmo, desejo de colocar o outro em primeiro lugar, sensibilidade, tudo isso está nesse texto. Então o amor, ao mesmo tempo que é algo misterioso e grande, ao mesmo tempo ele se revela em pequenas coisas do dia a dia. Pense no amor de uma mãe por um bebê. O que esse bebê pode fazer para retribuir esse amor? Praticamente nada. Dizem que até o sorrisozinho que o bebê dá, ele não sabe o que ele está fazendo, que é uma reação instintiva. Eu não sei se é bem assim. Mas o fato é que aquela criancinha pequena é alvo de um cuidado e um carinho especial, incondicional da parte da mãe. Assim é o amor de Deus por nós. E assim deve ser o nosso amor pelas pessoas ao nosso redor. Como eu mencionei, o amor está ali no topo, como um fruto do Espírito Santo do qual derivam os demais. Mas se por um lado a Bíblia não define claramente o que é o amor, a Bíblia define quem é o amor. A Bíblia define a origem do amor. Isso está muito claro na Bíblia mais de uma vez. O apóstolo João aponta isso com muita clareza quando ele diz na sua carta, capítulo 4, versículo 16, sua primeira carta, Deus é amor. E somente tendo um relacionamento com Deus é que nós seremos capazes de amar como Deus realmente planejou. É claro que todo ser humano tem uma capacidade de amar porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas esse amor mais profundo, esse amor que transcende a nossa capacidade humana, ele vem de um relacionamento com Deus. Por isso o apóstolo João também diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Observe o que esse texto está dizendo. Quando nós
cultivamos o amor lá no íntimo do nosso coração. Não é simplesmente um esforço humano, é uma obra de Deus. A gente cultiva aquela semente. Amando ao próximo, nós vamos revelando ao mundo a nossa verdadeira identidade. Filhos de Deus, filhos que conhecem a Deus. O amor se manifesta na vida de um cristão de muitas maneiras. Daquelas maneiras que eu já mencionei aqui, que estão lá em 1 Coríntios capítulo 13. Mas há uma outra maneira que é uma exclusividade do cristão. Que nenhuma outra pessoa consegue manifestar o amor desta maneira, se não for um cristão. Você vai encontrar até pessoas que não são cristãos, que têm ali aqueles vestígios do amor, que são capazes de demonstrar amor, de ser solidários com aqueles que são necessitados, de serem empáticos, de serem pacientes, tolerantes. Mas há um aspecto na vida do cristão que o faz diferente de todas as outras pessoas da face da terra. É que ele tem uma visão diferente da vida. Ele tem uma visão diferente da necessidade de todas as pessoas. Porque ele vê essas pessoas não apenas numa perspectiva de que alguém que precisa ter um bem-estar aqui nesta terra. Ele vê o presente porque ele tem esperança em relação ao futuro, ele vê também o futuro. E ele deseja que outras pessoas possam também ter as mesmas esperanças que ele tem no seu coração. Que eles possam enxergar a realidade da mesma maneira que ele enxerga, porque esta percepção é um presente de Deus, é a esperança da qual eu falei, a esperança em relação à vida futura, a comunhão com Deus, a viver uma nova realidade longe de todo o sofrimento que existe na face da terra. O apóstolo Paulo tinha este amor no seu coração. É um amor que o levava a sair da sua cidade, de para um lugar para o outro, pregando o evangelho. Era o amor que o levava a enfrentar perseguições, em nome da missão e do amor que ele tinha a Deus. Ele chegou a dizer o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Esse amor existe no seu coração, meu irmão. Esse amor está no nosso coração. Esse amor daquilo que os teólogos geralmente falam, os evangelistas, o amor aos perdidos. Porque se você não tem um relacionamento com Deus, se a pessoa não tem um relacionamento com Deus, sob o ponto de vista espiritual, ela está perdida. E quando nós descobrimos o amor de Deus e nós percebemos que Deus nos encontrou e nós nos conectamos com Deus, é natural que nós desejemos que esta mesma bênção seja alcançada por outras pessoas. Mas pode acontecer que com o passar do tempo na sua caminhada cristã, esse amor vai diminuindo, esse amor vai esfriando, e você vai vivendo a vida e ajudando as pessoas, mas sem se preocupar muito com o seu destino eterno. E eu não poderia encerrar esta série sem fazer este apelo a você. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus que aqueça no seu coração o fogo deste amor. Que essa semente do amor pelos perdidos possa estar sendo cultivada no seu coração. Que você não se esqueça disso. E você pode lembrar disso, e você pode cultivar essa semente na medida que você se conecta com essas pessoas, nessa perspectiva de fazer aquilo que Jesus fez. Ir ao encontro delas, para buscar e salvar aquele que está perdido. Nesse tempo, nesses dias, nós pensamos em todas estas sementes que devemos cultivar. E o último versículo que nós lemos lá em 1 Coríntios 13 é: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A sua caminhada com Deus começa pela fé nele. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você passa a ter um relacionamento especial com Deus. Você começa a experimentar, de fato, o amor que Deus já tinha por você. Este relacionamento traz para você a esperança da vida eterna. Mas entre o aqui e agora e o futuro, nós somos convidados a cultivar e a manifestar o amor. O amor que se manifesta, como já tenho dito, de muitas maneiras. Tudo aquilo que eu falei até aqui tem a ver com essa última semente. Porque quando você ama, você cultiva sementes da admiração. Quando você ama a Deus e ao seu próximo, você cultiva sementes da gratidão.
Quando você ama a Deus e é grato a Ele, você vai cuidar bem da sua saúde, fazer o que é possível por sua saúde. Quando você ama a Deus, você quer seguir nos seus caminhos, você quer fazer a vontade de Deus, então você cultiva as sementes da sabedoria. Quando você ama a Deus, você busca a comunhão constante com Ele. Quando você ama a Deus, você entende que Deus colocou pessoas ao seu redor, com as quais você deve desenvolver um relacionamento especial, são seus amigos, que vão ser o suporte para você em momentos difíceis, e você vai abençoá-los também de uma forma diferenciada. Quando você ama a Deus, você quer agradar a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quando você ama a Deus, você é diligente no uso de todos os recursos que Deus lhe tem dado. Você se torna um profissional maravilhoso, você se torna alguém que se esforça para abençoar outras vidas. Mas ao mesmo tempo você não se orgulha disso, porque quando amamos a Deus, nós vamos cultivar a semente da humildade. E amando a Deus e ao próximo, nós vamos cultivar as sementes da bondade, as sementes do perdão e as sementes da esperança. Como vocês podem perceber, meus queridos irmãos e amigos, são muitos os desafios. E nós não temos condições de sozinhos cultivarmos estas sementes. São tantas. Quais destas sementes você precisa se empenhar mais para cultivar? Quais destas sementes estão presentes? E quais dessas sementes estão ausentes no jardim do seu coração? Receba de Deus as sementes. Peça a Deus que lhe conceda essas sementes. Cultive essas sementes. Lembre-se desta palavra de Deus. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Que promessa maravilhosa. Eu sei, e eu não poderia deixar de dizer isso antes de encerrar, que talvez alguém vai dizer: pastor, mas eu plantei a semente do ensino da palavra de Deus na minha família, e o meu filho não seguiu o caminho do Senhor. Pastor, eu podia lhe dar aqui um exemplo de que eu plantei a semente do perdão, e aquela pessoa a quem eu perdoei não quis se reconciliar comigo. Pastor, eu procurei plantar a semente da sabedoria, mas mesmo assim eu não consegui um progresso material na vida. Deixe-me dizer uma coisa. A lei da semeadura é uma lei geral, que vai dar resultado. Mas existem situações externas que interferem. Existem situações de exceção. Pense na agricultura. A pessoa plantou a semente certa, no solo certo, mas eis que veio uma seca. E a semente não floresceu como deveria. Eis que veio uma enchente, inundou toda a plantação. Eis que veio um furacão. Então existem situações nesse mundo adversas que podem fazer que em algum momento algumas dessas sementes não haja uma colheita completa. Mas isto não anula a lei. Isto não anula a realidade que se você não plantar, somente a graça de Deus para suprir isso. Se você não plantar, dificilmente você vai colher. Então, mesmo que algumas sementes não floresçam, porque dependem de situações externas, dependem da reação de outras pessoas, ainda assim, aquelas sementes selecionadas que dependem exclusivamente de Deus, aquelas sementes que envolvem a sua vida espiritual, aquelas sementes que envolvem as promessas de Deus no futuro, eu não tenho dúvida que elas vão se cumprir completamente, essas sementes vão florescer de forma plena. Como é que você tem tratado as sementes que Deus tem lhe dado? Pode ser que algumas sementes não tenham florescido porque você também não se dedicou a elas. Você as deixou de lado. Uma semente que não é tratada, não é cuidada, ela pode morrer. Faça a sua parte. Creia, aguarde. Deus é fiel. E eu queria, para encerrar, fazer um convite para você que está me ouvindo nesta noite. Pode ser que você esteja pensando o seguinte: pastor, como é que eu posso me apropriar de fato dessas sementes? Há uma coisa que é a primeira que você precisa fazer. É a primeira semente que você precisa cultivar para ter acesso a todas as outras. É pegar a semente da fé que Deus colocou no seu coração e plantar no lugar certo. É colocar a sua fé em Jesus. É reconhecer que você precisa dele para alcançar todas as outras sementes, como ele planejou. Especialmente a semente da esperança da vida eterna.
você deseja nesta noite cultivar essa esperança, cultivar essa semente no seu coração, eu quero convidar o grupo de louvor para estar aqui à frente. Eles vão cantar a última música que eles cantaram antes da mensagem, que falam do amor de Deus, um amor perfeito. E eu quero que você então responda a esse amor de Deus, plantando a semente da fé em Jesus no seu coração. E enquanto eles se preparam aqui à frente, eu quero orar com você. E se você deseja nesta noite que esta semente venha a ser plantada no seu coração, e você se compromete a regar esta semente da fé, uma semente que está vinculada à humildade, porque é preciso você ser humilde para reconhecer que precisa de Jesus, que você sozinho não dá conta de tudo isso. Eu quero convidar você então agora a fechar os seus olhos. E se você deseja que esta semente possa florescer na sua vida, você deseja ter a semente da esperança crescendo, a semente do amor, todas as outras sementes, eu quero convidar você a orar comigo agora, entregando a sua vida a Jesus, depositando a sua fé em Jesus. Ou pode ser que você um dia fez essa decisão, mas deixou de semear, de regar essa semente, mas hoje você toma um novo propósito, de voltar-se para Deus, de voltar-se para os caminhos do Senhor. Se for esta a sua situação, recebendo Jesus como Salvador, ou se reconciliando com Ele, coloque a sua mão no coração e repita comigo esta oração. Pai do céu, eu preciso de Ti. Pai do céu, eu preciso que o Senhor me dê a força e a capacidade de diariamente regar esta semente da fé, porque eu quero colher esse fruto, o fruto da vida eterna e da comunhão contigo. Eu quero colher os frutos de um relacionamento melhor com as pessoas ao meu redor, de paz interior. Dá-me esta graça, Pai. Por isso eu coloco a minha fé exclusivamente em Jesus, e que esta semente possa florescer para a Tua glória na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.